Queridos filhos e filhas da igreja, tornou-se célebre a famosa pintura A Parábola dos Cegos, La Parabole des Aveugles, em francês. Seu pintor foi o Flamengo Bruegel, e quem terminou essa obra no século XVI, a título de curiosidade, era muito normal que os artistas começassem uma tela e, de propósito, o filho deles, ou o pupilo, o discípulo, devia terminar a obra, né? Era muito normal isso no século XVI. Pois bem, o filho de Bruegel termina essa tela famosa, o filho dele chamava-se Jean, em 1568, o Brasil estava engatinhando. Vamos ver a tela do Bruegel. Num primeiro momento pode parecer um pouco confusa, mas já vai fazer sentido. Veja que interessante, a obra, na verdade, é uma dolorosa metáfora de uma humanidade trôpega e confusa, que não tem nenhuma ideia do destino a ela reservado. Se você olhar bem, você vai ver, são 6 figuras de roupas remendadas, apoiadas em cajados que apenas podem retardar as suas quedas, mas os cajados não são capazes de orientá-los pelo caminho. Eles procuram, ou elas, essas figuras, procuram ampararem-se uns nos outros, o que também não serve de muita coisa, já que todos são cegos e caminham rumo ao abismo. Não tendo saída, e uma vez que sendo cegos não podem mirar a terra, curiosamente, os 6 dirigem seus glóbulos brancos, desprovidos de pupilas, para o alto, como se somente de lá do alto pudesse vir o seu socorro ou algum tipo de ajuda. Baudelaire, o escritor, poeta e filósofo, quando viu essa cena, esse quadro, escreveu um poema, que evidentemente não vou declamá-lo na íntegra, mas na última estrofe o Baudelaire perguntou, olhando para esses cegos: que buscam esses cegos ver no céu? Por que olham para o céu? Afinal de contas, são cegos. Essa pintura nos ajuda a entender o que o Senhor quer falar para nós nesse domingo. Obrigado pela exposição da pintura, Andressa. Depois de 100 anos de escravidão do seu povo, o profeta Jeremias imagina na primeira leitura estar contemplando um grupo de pessoas felizes, né? E esse grupo está voltando para a terra. Sabe quando você fica muito tempo longe da sua família? Só que nesse caso, evidentemente, a turma já morreu. Quem está voltando para a terra são os filhos e os netos, né? É o primeiro programa de Volta para a Minha Terra, esse aqui, o bíblico, da primeira leitura. O profeta Jeremias contempla uma multidão, e uma multidão contente, como eu disse, mas uma multidão para lá de insólita, isto é, incomum, peculiar. Porque essa multidão é composta por gente que a gente não espera. Vamos dar uma olhadinha como que a multidão era composta na primeira leitura? Abre aí. Versículo 8. Eu vou começar e você vai. Olha lá, já achou? Quem está aqui no salão do lado? Mas se você está sem o folhetim que não conseguiu, preste atenção 7 vezes mais, né? Então veja, versículo 8. Eis que eu os trarei do país do norte, Deus está falando, né? E os reunirei desde as extremidades da terra. E agora ele vai descrever como era esse povo. Olha lá, entre essa turma, entre eles há vocês, cegos e aleijados. Que mais? Mulheres grávidas e parturientes. Nossa, olha só. O que se poderia esperar de uma caravana desse tipo que vai cruzar o deserto? Pensa comigo. Quem apostaria R$1 no sucesso de uma viagem dessas? Ninguém. Qualquer pessoa que pautasse ou que se pautasse pela lógica humana diria: com gente assim, mas ninguém vai para lugar nenhum. São pessoas extremamente indefesas, nem andar depressa elas conseguem. E está me dizendo que elas vão atravessar o deserto, cheio de perigos. Quanto mais arriscar uma viagem tão longa e cheia de desafios. Imaginemos nós, o cego não vai conseguir ver o caminho. O coxo talvez não chegue nem até a metade, o terreno é acidentado. A mulher que está prestes a dar à luz, como sabemos, inspira uma série de cuidados. Pressão alta, pé inchado. Como é que vai, né? A que acabou de dar à luz, como a nossa irmã que está aqui com o bebê, ó, já pensou você que esse bebê atravessando o deserto, minha filha? Só por Deus, né? A mulher que acabou de ter o bebê tem que cuidar dele, né? Então, o que toda essa gente tem em comum? Resposta: são todas pessoas totalmente indefesas, que não completarão o percurso, a não ser
que o Todo-Poderoso intervenha. Todas elas têm em comum o fato de estarem e de serem totalmente dependentes de Deus. E é dessa turma que Deus gosta, viu? De turma que acha que consegue, de turma que fala eu me basto, sou eu que mexo os meus pauzinhos e faço acontecer. Com essa turma Deus não trabalha. Deus gosta da turma que sabe que sem Ele não pode fazer nada. Por isso Jesus no capítulo 15 de João vai dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. E felizmente Deus não é igual aos homens, que só se interessam pelos mais fortes, pelos mais bonitos, pelos mais saudáveis, ou por aqueles que podem oferecer alguma vantagem. Há um tempo atrás ficou famosa a hashtag Vivantage. Se a turma não vê vantagem, a turma não entra. Felizmente Deus não é assim, porque cá entre nós, que vantagem teria Deus com a gente, miseráveis pecadores que somos. Não, Deus não é como os homens que sempre desprezam os mais fracos e indefesos. Pelo contrário, o Senhor elege aqueles que nada podem, porque quem faz triunfar e acontecer é Deus. Essa é a primeira coisa. Então, olha que bonito, como Deus olha, como os homens olham. Olha só os 12 que Jesus escolheu, não é verdade? Olha só aqueles como eu, por exemplo, que o Senhor continua chamando, cheio de pereba. Mas o Senhor me chama mesmo assim, graças a Deus. Conta com os fracos, com os miseráveis, e através de nós a sua obra acontece. Segunda coisa, mas sejamos realistas. Muitas vezes também nós nos sentimos coxos, porque algumas vezes a gente se sente incapaz de dar um passo, Não sei se você já passou por isso, mas acho que uma boa turma que já passou dos 30, já, não tem aqueles dias que a gente não tem disposição de levantar da cama, Senhor amado, amanheceu o dia, eu não estou com força para nada, nem abra a janela. Por nós mesmos, nós não somos capazes. Se Deus não ajuda a gente, se alguém que nos ama, um bom amigo, fala para nós, vamos dar um rolê, a gente não consegue nada, porque precisamos de Deus e uns dos outros, Quantas vezes você, mulher, também ficou em depressão? Quem sabe levou um fora tremendo, não conseguia mais levantar da casa, ficou 2, 3 dias sem sair de casa. Aí foi aquela sua amiga te convidando para dar um rolê no shopping, você falou, não quero ver ninguém. Ela foi lá, te pegou na marra, te jogou dentro do banheiro, falou, faz uma maquiagem e vamos sair. E depois a nossa vida se enche de cor e de alegria, porque são pessoas, são instrumentos de Deus na nossa vida. Quando estamos coxos, incapazes de dar um passo, Deus sempre cuida de nós através de pessoas que nos devolvem a alegria de viver e o ânimo também. E às vezes a gente é cego também, Não tem momentos que você não sabe para onde vai? Aí você precisa de alguém que te mostre o caminho? Você vai na palavra de Deus, Deus te mostra. E aí Deus te mostra na palavra de Deus, mas você não entende nada. O que você faz? Você procura um amigo mais esclarecido. Mas às vezes também um amigo está mais perdido que cego em tiroteio. O que você faz? Procura o padre, E o padre te ajuda a enxergar. Porque não é bonito aquele pensamento e é verdadeiro? Olha só, quem vê melhor a ilha? Quem está dentro da ilha ou quem está fora? Quem está fora. Quem está dentro não vê a ilha. É da praia que a gente vê a ilha, não é verdade? É bonito isso, repare isso. A gente sempre precisa de alguém que enxergue para a gente, porque quem está no olho do furacão não enxerga. Esses dias uma pessoa me perguntou, achei uma pergunta até interessante e ao mesmo tempo ingênua, O Padre do céu, eu consigo assim, sabe, dar luz para todo mundo, resolver o problema de todo mundo, dar conselho, meus amigos me procuram na faculdade, mas quando sou eu, Padre, me sinto uma anta. Falei, bem-vindo ao mundo real. Quando é para os outros é fácil, porque você está fora da ilha. Quando você está dentro, você precisa de alguém que enxergue diferente. Por isso a gente precisa de psicólogo. O que você vai fazer no psicólogo, um terapeuta? Me ajuda a ver a ilha que eu não estou conseguindo? Por isso é mais fácil resolver os problemas dos outros que os nossos, porque nós precisamos de Deus e uns dos outros. E aí a gente descobre que a gente também é cego. No Evangelho, vemos o Bartimeu. Interessante o Bartimeu, porque Bartimeu é até redundante na tradução aí em português, No original nem traduz. Bartimeu já significa filho do Timeu, gente. O Bartimeu nem nome tinha. Sabe quando você fala assim, sabe o filho do Zé? Você já reparou quando uma pessoa casa com gente famosa? E ela não é famosa? Como que a pessoa é conhecida? O marido da Sandy, não é assim? A esposa do Silvio Santos, não é assim? O Bartimeu era conhecido como filho do Zé. É o filho do Timeu.
E talvez ainda de uma forma até mais, assim, como eu diria, desrespeitosa, o ceguinho lá. Aquele ceguinho que sempre fica lá, na calçada, sabe? Ah, sei, o ceguinho. Que interessante. As pessoas chamam a gente, geralmente, pela nossa falha ou nosso delito. Já reparou? O mulherengo, o mentiroso, o traidor. Não é assim? Jesus é o único que nos chama pelo nome. Reparem isso. Sempre as pessoas nos chamam geralmente, pelo nosso maior delito ou pela nossa maior deficiência. Jesus é o único que nos chama sempre pelo nome. E é Bartimeu, chamado pelo nome por Jesus. Foi chamado para ter uma audiência com ele. E a história do Bartimeu é interessante, porque além de mendigo, o coitadinho era cego, né? E a verdade é que o Bartimeu, você está com dó do Bartimeu? Então você está com dó de você mesmo. Porque o Bartimeu somos nós. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, Jesus fala: você diz, eu sou rico e abastado, não preciso de ninguém. E essa aqui é forte. A primeira vez que eu escutei isso aqui, eu tinha 12 anos de idade, mas doeu. Olha o que ele diz: e você nem sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A turma não gosta de escutar isso aqui não, mas está escrito lá, Apocalipse 3,17. Você fala, sou rico e abastado, não preciso de nada e de ninguém. E Jesus fala, e você nem sabe que você é infeliz, que você é miserável, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. E mais adiante Jesus vai falar assim, vem comprar colírio comigo para ver se você volta a enxergar. Olha que interessante, está na Bíblia. Compra colírio meu. Quem sabe assim você passa a enxergar, porque Bartimeu somos todos nós, que precisamos de Cristo para que possamos enxergar realmente o propósito de nossa vida, para que nossa vida de fato faça sentido, somos todos nós. Mas veja que coisa interessante, vamos ver, vou puxar pela memória sua aí, ó. De acordo com o Evangelho, Bartimeu, o cego e o mendigo, morava em que cidade? Difícil? Quer consultar os universitários? Esse lado. Bartimeu, você filho, que bom que você veio, faz tempo que eu não te vejo. Bartimeu, morava em que cidade? Não é possível. Se essa aqui fosse uma pergunta de R$1 milhão, vocês tinham perdido? Então, por favor, consulta aí, pode colar, é prova com consulta. Pode consultar, achou aí? Bartimeu morava na cidade de Jericó, meu povo. Deixa eu contar uma coisa para vocês também, coisa interessante. Jericó é a cidade mais antiga do planeta em vigência. Sabia disso? Se algum dia alguém perguntar para você, ainda mais no show do milhão, qual é a cidade mais antiga do mundo? Pelo amor de Deus, não errem. Qual é? Jericó. Muito bem. Em Jericó, Deus fez muitas coisas, né? Qual foi o prodígio mais assim portentoso que Deus operou em Jericó? Ah, muito bem. Em setembro não tem aqui na paróquia o famoso cerco de Jericó. Se você nunca veio, está perdendo, né? No ano que vem você venha, né? Então o cerco de Jericó, as muralhas caíram, não foi? Então o Bartimeu é dessa cidade. Já pensou quantas vezes Bartimeu escutou dizendo que o Deus da Bíblia, o Deus poderoso de Israel, fez cair, fulminou as muralhas, fez milagres, prodígios e portentos? Bartimeu cresceu ouvindo essa história. E olha que bonito, então ele pensou, pera lá, se nessa cidade acontecer uma coisa desse jeito, pode acontecer uma coisa grandiosa na minha vida também, eu creio. Olha que bonito, né, Bartimeu? Bartimeu é fogo, né? Olha que bonito. Bartimeu nos ensina que é melhor acender uma vela do que ficar maldizendo a escuridão. Porque tem dois tipos de pessoas no mundo, viu gente? A turma que maldiz a escuridão e a turma que, em vez de reclamar da escuridão, acende uma vela. E o que é essa vela? A vela do batismo, da esperança, da fé, da caridade. Gente que não desanima, gente que acredita que dias melhores virão. E Bartimeu não tinha motivos para acreditar, mas ele falou, pera lá, foi aqui que Deus fez uma das grandes obras, Ele vai fazer na minha vida também, e Yeshua, Jesus está passando, é a minha oportunidade, e como eu não consigo chegar até Ele, que tem uma multidão, eu vou gritar. Que interessante. Mas veja mais uma coisa, você já reparou que todas as vezes que alguém se encontra com Jesus, Jesus faz um teste e pede alguma coisa?
Pode reparar. Lá na Bíblia, o pai dele pediu Isaac para Abraão, né? E o Abraão quis dar. Bonito, né? Semana passada, lembra o jovem rico? Jesus pediu para ele o quê? Dá todos os seus bens e vem, né? Toda vez que Jesus se encontra com alguém, ele vai pedir alguma coisa. Você não se encontrou com Jesus ainda se você não abriu mão de algumas coisas por ele. Você continua no seu pecado? Você continua nessa sua lenga-lenga? Você continua no seu vício? Lamento, você está topando com Jesus, mas se encontrar com ele, você não se encontrou ainda. Mas vamos continuar para que você se encontre, e eu também, todos nós, né? Mas olha, quando Jesus se encontrar com você, ele vai te pedir alguma coisa. Para alguns, ele pede a vida inteira. São os sacerdotes. Para outros, ele pede, larga esse vício. Para outros, ele pede assim, termina esse relacionamento que não te leva para lugar nenhum. Larga por mim. Para outros, ele pede assim, larga essa sexualidade fora do casamento para me receber na Eucaristia. Para cada um, Jesus vai pedir alguma coisa. E olha, vale a pena dar as coisas para ele, viu? Vale a pena. Porque quando você dá as coisas para Jesus, você fica mais feliz, mais leve. Dá até pulo de alegria. E recebe 100 vezes mais. Mas a pergunta que não quer calar, o que Jesus podia pedir para Bartimeu? Bartimeu era mendigo e cego, né? Mas tem uma coisa que todo morador de rua tem. Já reparou? Uma cobertinha. Mesmo hoje vindo para cá atender confissões, eu vi um passando ali na Praça do Truco, né? Pode não ter muita coisa, mas uma mantinha ele sempre tem. Já reparou? Isso é tão verdadeiro que na Bíblia, em Êxodo, capítulo 22, Deus fala assim, cuidado, o manto é o único agasalho do pobre, é a coberta para a sua pele, com ele não pode se abrigar, nem se deitar para dormir, nunca tome o manto dele. Olha, Deus fala lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 22, com a cobertinha o mendigo se protege da chuva, das pedras pontiagudas das marquises, do chão também. Com o manto às vezes ele cobre o rosto de vergonha, coitado, como todos os mendigos, né? Com o manto também, o mendigo estende o manto no chão para receber as moedinhas. E às vezes ajeita a cobertinha no meio da perna para que as moedas caiam. Que interessante. No caso de Bartimeu, sabe o que Jesus queria dele? O manto, a cobertinha. Quando Bartimeu se levanta, diz a Bíblia aí, depois você lê com atenção, que ele jogou o manto para trás. Deu até para escutar o barulho das moedas tilintando pelo chão, porque agora o brilho vil do metal não atraía mais Bartimeu. Não, quem atraía Bartimeu agora era a riqueza das riquezas, Jesus. Que bonito, né? O manto é jogado para longe. E aí a penúltima pergunta hoje para nós: qual que é o manto que você precisa jogar para trás para seguir Jesus? E geralmente esse manto é fétido, viu? Não tem onde lavar, vai juntando um cheiro ali que só por Deus, né? Esse manto fétido significa a vida de pecado. Exatamente, significa a vida sem Jesus, significa desobedecer seus mandamentos, significa profanar e blasfemar contra o nome do Senhor. Bartimeu, que interessante, se desfaz de seu manto para que possa enxergar. O padre Antônio Vieira vai dizer, o cego que conhece a sua cegueira não é de todo cego, porque quando menos vê o que lhe falta, porque o último extremo da cegueira é padecê-la e não a conhecer. Bartimeu enxergava mais que os outros e por isso foi capaz de jogar seu manto fora. Você também é capaz de jogar seu manto fora? É uma pergunta que Jesus está fazendo. E você sabe qual que é o mantinho que está agarrado e tem que largar porque contraria a vontade de Deus? Será que já não chegou a hora? O ano está quase acabando. Será que não dá tempo ainda de se livrar dessas coisas que te impedem de ser de Jesus? Desse caminho que você pegou, que te leva para a ribanceira? É bom você pensar. E agora uma última coisa. Você reparou que depois que Jesus falou assim, chama o homem aí, a turma foi lá, viu, coragem, o mestre está aí e te chama, cochichou no ouvido do Bartimeu, né? Quando Bartimeu soube que Jesus chamava, você já viu que ele jogou o manto fora, e já sabe o que significa, legal. Mas tem mais um detalhe. Ele se levantou de qualquer maneira? Ou ele deu um pulo? Deu um pulo. Como é que um cego pula?
Pensa comigo, levantou num salto, pá. Não foi literalmente um salto, um pulo no escuro? Quando ele pula e vai até Jesus, ele já está enxergando? Sim ou não? Não. Então ele teve que dar um passo de fé. Fé não é caminhar no escuro. Fé não se trata de você não ver nada e mesmo assim acreditar que Deus vai abrir caminho e porta onde não há. Que exemplo de fé do nosso querido Bartimeu. Ele foi o primeiro que viveu a profecia de Jesus para Tomé. Você acreditou porque me viu, Tomé? Felizes os que acreditarão sem terem visto. Bartimeu não viu Jesus e mesmo assim acreditou. Está aí a pessoa que pode mudar a minha vida. Meu filho e minha filha, a fé é um salto no escuro. Você não tem nenhuma prova e garantia, a não ser a promessa de Deus. Porque se você tiver prova e garantia, você não precisa de fé. Por isso eu gosto daquele pensamento que diz assim, fé é assim. Primeiro você põe o pé. Depois Deus põe o chão. Você não vê o chão primeiro para pisar. Você vê buraco. Quando você pisa, o chão vai se abrindo. Por isso, o que Deus pede de você na caminhada de fé, confia. A única garantia que você tem é a minha promessa e nada mais. Confia nela. E agora nós podemos terminar. E para terminar, quero propor uma imagem a vocês. Bem rapidinho. Conta-se que certa vez um monarca, portanto um rei muito famoso, resolveu dar um jantar de gala. E para impressionar seus súditos, colocou o convite do jantar em todos os postes do reino. Todo mundo pôde ver, e a turma escolheu sua melhor roupa, né? Afinal de contas, todos nós vamos almoçar no pátio do palácio. Que coisa inédita! E conta-se que um mendigo viu e falou, opa, eu também vou. E ele foi. Chegou lá, mesas gigantescas. O banquete de ricas iguarias. Tinha tudo o que você pudesse pensar. Era carne assada dos mais variados tipos e gêneros. Uma beleza, bebida. Porém, quando o mendigo se sentou, ele não conseguia se livrar da sua coberta e de suas quinquilharias embrulhadas ali, porque ele tinha medo de perdê-las. E conta-se que durante todo o almoço, ele não conseguia segurar os talheres, e não conseguia comer direito a carne, nem beber bem o vinho, porque toda vez que ele ia tentar manusear os talheres, ele tentava segurar ao mesmo tempo suas quinquilharias, os seus trapinhos, o seu saquinho de bugigangas, e aquilo lhe impediu de aproveitar aquele almoço, de tal forma que ele conseguiu sair do almoço com fome, porque ele tinha medo de que alguém pudesse roubar aquilo que ele julgava ser tão precioso. Que pena, o banquete foi incrível, mas o nosso amigo mendigo não pôde aproveitar, porque estava preso demais às quinquilharias que tinha. Parece que um monte de gente vem assim na missa. Vem de domingo a domingo, mas ainda não tem coragem de se confessar. Ainda não tem coragem de largar o pecado para receber a Eucaristia. A mesa está posta, um banquete de ricas iguarias. Mas as quinquilharias às quais você está apegado te impedem de participar da refeição. Você precisa abrir mão delas, porque são só quinquilharias. Uma vida sem Jesus não passa de bijuterias. É Ele a nossa riqueza. Mas quantos de vocês não aproveitam o banquete? Estão ocupados no jantar inteiro com os trapinhos da vida velha, com as coisinhas que ainda não querem largar por amor a Jesus. Hoje, dá um salto, dá um pulo, joga o trapo fora e segue Jesus. Assim seja. Amém.